Economia, com Ivana Moreira. Bom dia, Ivana Moreira. Bom dia. Olha, hoje às 15h30 serão abertos os envelopes da tão falada e esperada licitação para a ampliação do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, na cidade de Confins, o aeroporto da região metropolitana de Belo Horizonte. A obra nesse puxadinho do Terminal 1 custa estar orçada em quase 240 milhões. Além dessa notícia, temos outras notícias para os aeroportos no Brasil? Sobre Confins, a boa notícia seria se estivéssemos discutindo o Terminal 2. Não, é o puxadinho. Então... Nós estamos falando do puxadinho. Sim, acho que não há grande notícia aí. Mas, enfim, a gente vai falar do processo de concessão dos aeroportos, um processo que o governo foi obrigado a discutir porque não tem outra alternativa. O governo pretendia fazer concessões parciais dos aeroportos, mas acabou chegando à conclusão, constatando o tamanho das carências dos aeroportos e o tamanho dos investimentos necessários para suprir essas carências, e acabou sendo mais ousado, partindo aí para um modelo de concessão mais ampla do que se imaginava a princípio. Ontem, o recém-possado ministro da Aviação Civil, Walter Bittencourt, deu uma entrevista bastante longa para o jornal Valor Econômico e que dá algumas pistas de como vai ser esse processo de privatização do setor de aeroportos no Brasil nessa gestão. Ele informou que o modelo que a gente vai seguir é um modelo americano que dá autoridade máxima para cada aeroporto. O que significa isso? Que as empresas concessionárias nos aeroportos vão ter a liberdade de fixar tarifas, treinar os próprios funcionários, inclusive os controladores de voo, que hoje é uma atividade completamente controlada, cerceada, assim, completamente controlada pela aeronáutica. E aí cabe um monte de dúvidas, porque a gente reclama muito da falta de investimentos da Infraero. Mas ninguém está querendo ver tarifas subirem. Sim. E aí, quando você diz que você vai passar um aeroporto para a administração de uma empresa privada e que ela vai ter liberdade para estabelecer tarifas, claro que dentro de um contrato, dentro de normas pré-estabelecidas, mas isso significa que você também não vai ter uma regulação mais de governo, uma interferência nas tarifas. E aí, porque tudo que a gente vê das agências reguladoras é o não funcionamento das mesmas. Então, nos preocupa muito porque se a Infraero tiver, por exemplo, como função fiscalizar tarifas ou a operação de tais empresas privadas, nos causa muita preocupação, porque a história de todas as agências não é uma história feliz. Pelas explicações que ainda são muito iniciais, isso tudo são as ideias que podem ser modificadas aí até entrar em prática, tudo vai estar definido no contrato para aquele aeroporto, porque as normas são específicas para aquele aeroporto, para o número, para o volume de passageiros esperados daquele aeroporto, para o tamanho da área, enfim, para a movimentação específica ali. Cada aeroporto então, será um cada negócio. Aeroporto será um negócio. Exatamente. Perfeito. E aí o que me preocupou mas como que vai ser então essa questão das tarifas se um grupo tem autonomia para definir? E o que o governo está explicando é que uma mesma concessionária não vai poder ter dois aeroportos na mesma região, justamente para estimular a concorrência. Então, no exemplo claro, a mesma empresa não poderá administrar Guarulhos e Viracopos, porque, de uma certa forma, as tarifas praticadas em Guarulhos podem criar um balizamento, uma concorrência em relação às praticadas em Viracopos, se forem dois grupos distintos, dois grupos concorrentes. Parece muito bonito na teoria, eu não sei se funciona na prática. Só para lembrar, Galeão e Confins são dois aeroportos que estão aí na mira do governo, na meta do governo, nos planos, para que passem por esse processo de concessão. Há muitas dúvidas, poucas coisas claras sobre como vai ser esse processo de concessão dos aeroportos, mas das coisas que já estão claras é que a Infraero vai poder ser acionista nos aeroportos com até 49% de participação, o que a coloca sempre numa posição minoritária. É muito possível que empresas estrangeiras, é o mais provável, possam participar do processo de licitação.
E as empresas, as próprias companhias aéreas vão poder ser sócias dos aeroportos. Elas não vão poder ter nos consórcios controle acionário, elas não vão poder ser majoritárias, elas podem ter uma faixa pequena de participação, por exemplo, 10% de participação no negócio, mas não está vetada a participação das companhias aéreas, que têm muito interesse no desenvolvimento dos aeroportos. E o resto é quase tudo dúvida. Só para lembrar, num aeroporto que já está com processo avançado, né, já marcado para o dia 9 de julho, o aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, parece que há o interesse de muitas empresas estrangeiras, inclusive empresas da Holanda e Alemanha, querendo participar desse processo de concessão de aeroportos no Brasil. Esperemos que isso se resolva da melhor maneira possível, uma vez que os penalizados até agora são sempre os usuários dos aeroportos no Brasil. Independente do modelo adotado, que ele seja de sucesso, para que não temos que passar por aquilo que passamos nos nossos aeroportos. Recentemente eu fui ao Galeão, no Rio de Janeiro. Pensei que você ia chamar o Confins de novo de rodoviário. Não, eu já sempre disse isso, e não vou dizer outra vez. Mas fui ao Galeão, no Rio de Janeiro, que é, em tese, o maior aeroporto desse país. Ele e Cumbica dividem essa primazia de ser o maior aeroporto do país, ou aquele que tem os textos que tem o maior movimento. Enfim, fui ao Galeão e tive que me deslocar da pista do Galeão até um lugar onde tinha um ônibus a pé. Eu e todos os ocupantes de uma aeronave. Então, quer dizer, são coisas que você não acha justo que aconteça, pagando como pagamos as tarifas, pagando como pagamos tudo aquilo que é cobrado e os serviços que não aparecem. Esperemos que essas soluções sejam dadas para melhorar essa realidade. Como diz sempre um outro colunista nosso, vamos ver o que acontecerá. Vamos ver o que acontecerá. Ivana Moreira, falando sobre economia no Jornal Band News Minas, primeira edição. Voltamos amanhã. Com certeza. Grande abraço, um bom dia para você. Tchau.